Quem me contou esse caso a que vou me referir foi o próprio doutor Alexandre Sec. Hoje ele está desencarnado, mas foi um grande orador, um expositor espírita, lá do Paraná, de Curitiba. Ele é de uma família polonesa. E quando, no começo do século passado, o Brasil estava precisando da mão de obra, porque a escravatura tinha sido eliminada, felizmente, graças a Deus, porque essa é uma nódoa que nós trazemos, coletivo. Quando a escravatura, quando os escravos foram libertados, eles chamaram os europeus que estavam passando fome na Europa para virem para o Brasil cumprir aqui as tarefas que precisavam ser em troca de dinheiro. E eu tenho parentes que vieram da Síria, por exemplo, pensando nisso. Coitados, vieram enganados, porque dizia-se naquela época que aqui no Brasil o dinheiro nascia em árvore. E eles acreditaram e vieram para cá. E eles saíram da Polônia, a família dele, o pai, a mãe, os irmãos e uma tia. E vieram para o Brasil em busca de trabalho para sobreviver. Durante o trajeto do navio, uma tia dele ficou muito enferma e faleceu. E o corpo, naquele tempo, era jogado em alto mar. Hoje não se faz mais isso. Aguarda-se para sepultamento. Mas naquele tempo, jogava-se o cadáver em alto mar. E a tia dele, ele lembra, como criança, ele se lembrava, porque foi ele que me contou, de ver o corpo da tia jogado no mar. E aquilo muito marcou a mente dele. E eles vieram para o Brasil. Chegaram aqui no porto de Paranaguá. De Paranaguá foram encaminhados para Santa Catarina, sem falar uma palavra em português. Nunca tinha ouvido falar uma palavra em português. Foram levados para uma fazenda. Chegaram lá, num barracão, uma senhora caridosa, cristã, viu aquela família ali com aquelas crianças, percebeu logo, esse pessoal deve estar com fome, e ofereceu para eles uma sopa, sem falar nada. Eles ficaram muito gratos, porque pela primeira vez no Brasil eles estavam tomando uma sopa, que eles não tinham comido nada. E a mulher ofereceu para eles, aquela senhora humilde, ofereceu para eles uma sopa, e eles tomaram a sopa. E agora estavam aguardando o veículo que ia levá-los para a fazenda onde iam trabalhar. Mas como o veículo não chegava, imagine, no começo do século, como era difícil trafegar por estradas que nem existiam, eram caminhos. E aí a senhora, com gestos, convidou-os para participarem de uma reunião que seria feita no barracão. Eles mais ou menos entenderam, mas não tinham para onde ir, foram para o barracão. E conta o doutor Alexandre Sec. Eles estavam no barracão, de repente começam a chegar as pessoas, sentando em volta da mesa e sentando nos bancos rústicos que estavam ali. Nesse ínterim, entra um senhor muito pobre, muito mal vestido, de cor, negro, e senta humilde com a camisa embrulhada, enrolada, senta-se em torno da mesa. Tudo bem, eles estão esperando o que vai acontecer. Começa a reunião, a senhora se levanta e faz um Pai Nosso. E eles ficaram já impressionados, porque mais ou menos eles perceberam que era o Pai Nosso, da religião que eles professavam, que podia ser, eles já ficaram felizes com aquilo. Apagou-se a luz e começou um barulho, um tumulto. Eis que aquele senhor, negro, descalço, camisa enrolada, começa a falar em polonês e conversa com eles. Sabem quem era? A tia que havia sido sepultada no mar. E fala em polonês. Vamos fazer um parêntesezinho aqui. Polonês é uma língua dificílima. Não é fácil de aprender. Tentem entrar na internet e peguem algumas conjugações em polonês. É muito difícil, porque eles têm as conjugações como tem o latim. E a posição da palavra, conforme a posição que ela ocupa na frase, é a terminação da palavra. Então é complicado. Pois aquele negro, analfabeto, que trabalhava com enxada, fala em polonês com eles, dizendo: eu sou fulana, a tia de vocês vieram para o lugar certo, é aqui agora, vocês vão para a fazenda, vão trabalhar, não se esqueçam, estudem, praticar a doutrina espírita, que é a doutrina que essa senhora está fazendo. E aí nós tivemos o doutor Alexandre Sec, autor do Cohen, um dos autores do Cohen, que hoje ilustra o nosso estudo nas casas espíritas. Interferem os espíritos nos nossos pensamentos e ações? Muito mais do que pensais.
Comumente são eles que interferem, e interferem para o bem. Mas por que eu não escuto? Porque você eles só falam conosco quando nós queremos ouvi-los, quando nós criamos condições para ouvi-los. Silêncio, esperar, merecer. Como o Orson citou no início da palestra, eu sou aposentado do Banco do Brasil. Tomei posse na cidade de Londrina, aqui no norte do Paraná. E que trabalhava comigo um colega chamado Carlos Augusto Perandréia. O Perandréia, ele era, entre outras coisas, além de professor no banco, ele era perito judicial. O que é um perito judicial? É alguém com alguma especialização que assessora o juiz para tomar uma decisão. Então, tem o perito médico, tem o perito engenheiro que analisa as construções para dizer para o juiz se aquilo vale ou não vale, mas tem também o perito grafoscópico, que é ele. Porque quando alguém alega que aquela assinatura não é dele, como é que o juiz vai saber? Ele pede para o perito dizer, e o Perandréia era perito. Tanto é que era professor nosso no banco, nos cursos de grafoscopia, que ensina a interpretar a assinatura de cada pessoa, para saber se aquela é dele ou não. Há umas regras, umas leis, que dizem como é que cada um escreve, porque nós não escrevemos do mesmo jeito. Conforme nós pegamos na caneta, nós traçamos a letra do modo próprio, do jeito próprio. Então, não estou falando de grafologia, que é estudar o destino da pessoa, o futuro dela, não é isso. Estou falando de grafoscopia, que autentica a assinatura. E vocês sabem, no banco daquele tempo, era preciso saber se quem assinou o cheque é aquele mesmo, para validar o cheque. Então, o Perandréia, que era professor no banco de grafoscopia, nos cursos do banco, ensinava os caixas a analisar a assinatura para não cometerem o engano. O Perandréia pensou, quando ele viu aquele caso do Chico Xavier receber uma página de um assassino lá no Mato Grosso, onde o morto vinha e dizia, não foi ele que me matou, foi um acidente, perdoe o rapaz, o condenado, o acusado. E a família perdoou, e tudo perdoou, o juiz inocentou o rapaz, porque o próprio morto veio dizer que foi um acidente, ele não foi intencional no tiro. O Perandréia ficou revoltado com aquilo. Mas que bobeira, aonde nós chegamos? Como é possível isso? Um morto inocentar o assassino? Não aceitou. Eu vou para Uberaba, porque eu vou desmascarar o Chico Xavier. Isso é a invenção dele. E foi, em silêncio, sem contar para ninguém. Foi lá em Uberaba. E felizmente, entre aspas, naquela noite psicografa a dona Maria Mascaro. Ela psicografou uma carta em italiano para os seus descendentes, que estavam ali presentes, dizendo que não tinha morrido, que era ela mesma, que continuava ela Maria, gostando daquele, que tinha isso, encontrou fulano, encontrou Beltrano, aquelas cartas que não há como duvidar delas pelas imensas identificações que elas fazem. Aí, quando terminou a psicografia, a família toda chorando, ele foi... Italiano. A família toda chorando de emoção, ele foi lá e pediu uma cópia da carta. Conseguiu uma cópia da carta e levou para casa para estudar. Sabe o que ele concluiu? Tornou-se espírita. Porque era dela a assinatura, autêntica, não havia como recusar. E eu não estou falando do Joaquim, do Pedro, do Manuel, do João ninguém. Eu estou falando de um doutor em grafoscopia, uma autoridade. E ele se empolgou tanto com o que ele viu, que tornou-se médium. E psicografou uma carta do irmão desencarnado. E escreveu um livro, que está aí à disposição, não tem mais muitas edições, mas é provável que na biblioteca aqui da cidade tenha, na biblioteca espírita. A psicografia perante a grafoscopia. Comprova todos esses dados, mostrando os traços, mostrando as retas, mostrando a forma de escrever, mostrando tudo, enfim, sem deixar dúvidas. Interferem os espíritos nos nossos pensamentos e ações? Muito mais do que pensais. De ordinário, comumente são eles que vos dirigem. Basta nós fazermos silêncio. Basta nós esperarmos. Basta nós merecermos. E aqui que é o problema. Nem sempre nós merecemos, não é?
Há um caso muito interessante que nos foi contado por uma amiga nossa, Dona Isabel Salomão, da cidade de Juiz de Fora. Ela conta que ela tem lá um lar de crianças em Juiz de Fora, e ela é muito conhecida na cidade. Naquele tempo muito antigo, faz muito tempo, ela recebe um pedido de uma pessoa. Dona Isabel, me ajuda, por favor. A minha filha precisa tomar uma injeção que só tem nos Estados Unidos. E eu não tenho como comprar, eu não tenho como conseguir. Naquele tempo não era assim. Naquele tempo era diferente. Tinha que fazer importação, era complicado, demorava, tal. E ela se lembrou de um amigo muito querido dela, que participava na ajuda das atividades da casa, que é o ator Paulo Figueiredo. Ela lembrou-se que ele estava em São Paulo, ligou para ele: Paulo, está acontecendo isso, assim, assim, assim e tal. Você me ajuda? Ele disse: olha, Dona Isabel, eu vou tentar. E foi para o aeroporto, porque ele sabia que podia ver se ia de Nova York a injeção. Vocês sabem, um ator bonitão, como ele era, famoso na Globo, chegou no aeroporto, a rodinha logo formou ali em volta dele, e autógrafo daqui, autógrafo dali, e vem vindo uma aeromoça, que, como toda mulher, gostou dele e disse assim: eu também quero um autógrafo. E ele falou: olha, de onde você veio? Eu vim de Nova York. Você não faria um favor para mim? Traria essa injeção aqui? Só trago sim, vai demorar um pouquinho, porque eu só vou no final de semana, mas eu vou lá e trago a injeção para você. Mas que bom. Ele voltou para o hotel onde estava hospedado, ligou para a Dona Isabel: olha, não conseguimos a injeção. Então tá. Passado quase uma semana, ele recebe um telefonema da aeromoça no hotel, dizendo: Paulo, pode vir buscar a injeção que está pronta. Ele foi, buscou a injeção e ficou no hotel. E agora, como é que eu mando a injeção para lá? Se eu puser no correio, vai demorar. E ela está precisando com urgência. O Espírito veio e falou para ele: desce na calçada. Ele tomou o elevador, desceu e ficou ali olhando. Era um farol, na beira do farol, e os carros vão passando. De repente para um carro no farol. Fechou o farol, ele parou. O carro era de Juiz de Fora. Coincidência. Foi lá no carro, bateu no vidro que estava fechado. O homem abaixou, ele disse: olha, eu sou o Paulo Figueiredo. O senhor respondeu: eu sou Jesus Cristo. Porque quando é que o Paulo Figueiredo está ali? Se não, sou eu mesmo. E eu estou com um problema, que é ele mandar essa injeção para a Dona Isabel, lá em Juiz de Fora, e a pessoa precisa com urgência. O senhor não levaria para ele? Levo sim. Qual é o endereço? Rua Almirante Barroso, 189, sexto andar. E o senhor riu, eu moro no quinto andar. Interferem os espíritos nos nossos pensamentos e ações? Muito mais do que pensais. De ordinário, são eles que vos dirigem. É que nós não damos atenção para eles. Quantas vezes no nosso dia a dia eles estão aqui falando para nós, alertando, mas nós não damos ouvido. E aí ficamos perdidos achando que estamos abandonados. Gente, nós somos filhos de Deus. Jesus diz que Deus é nosso Pai. Se eu sou pai, se Deus é nosso Pai, nós somos irmãos, eu sou herdeiro da eternidade. O que mais que eu quero? Aí eu li num para-choque de caminhão uma frase que eu memorizei imediatamente. Eu não sou dono de nada, mas sou filho do dono. Que é palavra mais consoladora que essa? Eu sou filho do dono. Sou herdeiro disso tudo.